Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso estudo do Evangelho de João para mais um capítulo. Hoje é o capítulo 6 e, enfim, seja muito bem-vindo. Já pega a sua Bíblia aí, pega suas anotações, enfim, sua caneta, seu papel para a gente começar o nosso estudo, beleza? Já dá aquele like para dar essa força para esse canal, beleza? Também para espalhar para que outras pessoas também possam ver esse estudo, esse vídeo, enfim. Então vamos lá, sem mais delongas, João, capítulo. Antes do capítulo 6, na verdade, a gente vai terminar aqui o capítulo 5. Ficou um pedacinho pra gente falar, né? Vamos ler do 36 até o final. Primeira coisa, João capítulo 5, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito, digo, o Pai me enviou. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que as obras testemunham ao seu respeito, ao respeito de Jesus, e ao nosso respeito também, né? Será que as obras que nós estamos fazendo realmente elas são para Deus? Será que elas têm uma motivação correta? Eu acho que essas são perguntas que a gente sempre tem que nos fazer durante a nossa jornada cristã. E também lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, fala que as obras serão provadas pelo fogo, né? E o dia demonstrará qual o material dessas obras. Algumas obras, Paulo diz, vão ser com madeira, palha e feno e outras com prata, ouro e pedras preciosas. A gente sabe que madeira, palha e feno, quando é colocado no fogo, ela deixa de existir. Mas ouro, prata e pedras preciosas, elas resistem ao fogo. Então, é isso que Jesus está falando, certo? As obras que o Pai me confiou, essas testificam de mim. Não é qualquer obra. Não é uma obra que eu invento, né? Não é simplesmente fazer algo para Deus tirando isso da minha cabeça. Não, qual que é a vontade de Deus? Nós vimos isso, né, no nosso último encontro aqui. Qual que é a vontade de Deus para minha vida? Deus não quer simplesmente que a gente faça algo para Ele, mas Deus deseja que nós nos envolvemos naquilo que Ele está fazendo, como Jesus mesmo falou. Eu vejo o Pai fazendo e é isso que eu faço também. Então, vamos seguindo aqui, versículo 37. Ele diz, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Isso aqui com certeza é uma referência, né, a vários escritos do Velho Testamento, onde diz que Deus é invisível. Deus não tem uma forma humana, apesar de que Deus tomou sim uma forma humana na pessoa de Cristo. Né? Mas lembre que dos três da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente Cristo se encarnou. O Pai, ele é invisível. O Pai não tem forma humana. O Pai não tem forma física. Jesus é a forma física de Deus. Jesus é a expressão do Pai. Nós também já vimos isso. E o versículo 38 diz o seguinte, também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O sinal de que a palavra de Deus está em alguém é que essa pessoa crê. Não tem como você falar que você é cheio da palavra, que você entende a palavra, que você tem clareza da palavra se você não crê. Jesus está dizendo isso, né? Vocês não têm a palavra. Agora vamos parar um pedacinho aí para a gente analisar qual é o público para o qual Jesus está falando. Jesus está falando com fariseus, com mestres da lei, com doutores da lei, pessoas que talvez não, né? Todos eles deveriam ter toda a Torá memorizada, tá? A gente vê na história de Paulo mesmo, a Bíblia não diz isso exatamente, mas muitos diziam que Paulo, os estudiosos, dizem que Paulo ele tinha toda a Torá memorizada, todo o livro de Isaías e muitas partes grandes, muitas porções grandes do Velho Testamento na sua mente. Isso faz todo sentido porque quando Paulo escreve, por exemplo, Romanos, 1 e 2 Coríntios, ele cita, né, e todas as cartas que ele escreveu, ele cita várias vezes partes compridas do Velho Testamento, e na maioria das vezes Paulo estava ali algemado, né? Paulo estava preso. Então, isso mostra que sim, ele tinha a palavra de Deus na sua mente, ele tinha o Velho Testamento memorizado, certo? Então, esse é o público de Jesus, esse é o público para quem Jesus está falando. Jesus não está falando para pessoas que não conhecem a Bíblia, presta atenção, Jesus está falando para doutores da lei, fariseus, talvez alguns saduceus ali no meio também, pessoas letradas, pessoas conhecedoras da lei mosaica. Mas ele está falando o seguinte, vocês não têm a palavra permanente em vós, porque não basta saber. É necessário ter revelação da palavra de Deus. É necessário que essa palavra ela esteja fincada, ela esteja gerando frutos no seu coração.
E ele fala, qual que é o motivo disso? Porque vocês não creem naquele a quem ele enviou. Ou seja, não creem em Jesus. Então, aqueles que não creem em Jesus, ele pode saber de Bíblia o tanto que for, mas não adianta. Né? Ele, na verdade, não tem a palavra de Deus implantado nele. E ele explica um pouco mais disso no versículo 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, o que João está falando aqui é o seguinte, aliás, Jesus está falando, né? Através da perspectiva de João. Ele está falando o seguinte, a Bíblia tem um tema, e o tema da Bíblia é Cristo. Tudo apontava para ele. A Arca da Aliança, a Arca de Noé, os sacrifícios. A gente já falou disso várias vezes, mas nunca é muito ressaltar que tudo aquilo que tinha de ritual, né, de cerimônia, de sacrifício na Antiga Aliança apontava sim para Cristo. E ele fala, ó, são as próprias palavras, né, que vocês estão dizendo aí, que eu estou indo contra, elas mesmas estão dizendo ao meu respeito. Então, o tema da Bíblia é Cristo. A gente vê de Gênesis a Apocalipse que existe um tema central e esse tema central é Cristo. Até mesmo, por exemplo, personagens bíblicos, eles apontam para a pessoa de Jesus. Abraão apontava para Cristo. Moisés, como intermediador, apontava para Cristo. Jeremias apontava para Cristo. O profeta de Deus ali, o chorão, né, que a gente chama. Isaías apontava para Cristo. Davi apontava para Cristo. Então, a gente vê que até mesmo os personagens e todas as sombras da antiga aliança apontavam para ele, porque ele é o conteúdo principal da Bíblia, Cristo Jesus. Versículo 40 até o 44, agora eu vou ler tudo de uma vez, tá? A gente tem que entender que o grande inimigo da fé é buscar glória humana. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que vocês não creem em mim, talvez porque eu não vim na embalagem que vocês quiseram. Porque, vamos ser sinceros, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, aquelas pessoas, eles, no fundo, eles sabiam que Jesus era de Deus. Eles sabiam que homem nenhum podia falar como ele falava, podia agir como ele agia, se não fosse da parte de Deus. Agora, por que eles não receberam Jesus? Por causa da glória humana, Jesus diz aqui. Sabe, a gente vê em ministérios, por exemplo, pessoas que não confessam pecado, não resolvem a vida, não se arrependem simplesmente porque tem um título a zelar, tem uma posição. Não, porque se eu mostrar fraqueza, né, as pessoas vão me ridicularizar, eu vou perder minha reputação. Que perca a sua reputação, então, porque o mais importante não é a nossa reputação. O mais importante é nós vivermos de acordo com Cristo. E esses homens, eles não recebiam Jesus simplesmente por causa da posição que eles tinham. Na verdade, eles tinham ciúmes de Jesus, inveja de Jesus. A gente vê isso em outros textos, até em livro de João mesmo, mais para frente, a gente vai ver que eles tinham inveja de Cristo. Porque Jesus, onde ele chegava, ele arrebatava a multidão, ele fazia milagres, ele ensinava como nenhum deles, né? Quando a gente vê o Sermão do Monte, por exemplo, Jesus ensina como quem tem autoridade, a ponto das multidões se maravilharem do ensinamento de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas e fariseus. Eles tinham ciúme, eles tinham inveja de Jesus. Eles não queriam perder aquele posto que eles tinham, aquele título que eles tinham, né? Aquela posição de honra que eles tinham. Como Paulo mesmo falava, né? Eu era hebreu de hebreus, eu era da tribo de Benjamim, israelita, circuncidado ao oitavo dia. Conforme o zelo que há na lei, eu era perseguidor da igreja, irrepreensível segundo a justiça que está na lei. Mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda, né? Olhando para a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, aqueles fariseus estavam cegos, eles não conseguiam ter os olhos abertos. A beleza de Cristo, a grandeza, a glória de Cristo estava como que vetada a eles. E o que eles viam, na verdade, era só aquilo que Paulo fala, os títulos, as posições, o seu próprio umbigo ali, o respeito que eles tinham das pessoas. E não poderia haver outro mestre melhor do que eu. Sabe, isso é um problema também do orgulho, porque a inveja nasce do orgulho, certo?
A inveja nada mais é do que comparação. Mas a inveja é mais do que comparação. É a comparação que não aceita que o outro é melhor que eu. Simplesmente assim. E eles precisavam, sim, eles precisavam matar Jesus para ter paz à noite. Essa era a verdade. E porque eles buscavam a glória de homens, a glória humana. E a última parte aqui do capítulo 4, para a gente encerrar aqui esse capítulo, é o versículo 45, 5:45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Ou seja, vamos dar uma pausa aqui, né? Primeiro a gente tem que entender por que Deus deu a lei, tá? Deus não deu a lei para salvar, senão não precisaria de Cristo vir. E é exatamente isso que ele está falando. A lei simplesmente é um espelho que mostra a nossa falência, a nossa humanidade, o nosso caráter caído por causa do pecado, né? A nossa debilidade, a nossa miséria. É isso que a lei mostra. A lei só mostra que eu sou pecador, mas a lei não tem poder de salvar. Paulo vai dizer isso melhor em Romanos. Mas é exatamente isso que Jesus está falando. Eu não vos acuso. E nem preciso. Porque quem acusa vocês é Moisés. Moisés aqui, é óbvio que ele não está falando da pessoa, literalmente, de Moisés, mas é da lei mosaica, né? Da lei dada por intermédio de Moisés. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Ou seja, na própria lei, que eles tinham tanto zelo, né? Aquele zelo carnal sem entendimento, como Paulo diz, lá em Romanos 9, eles têm zelo, mas sem entendimento. Aquela lei que eles tinham tanto zelo por ela, essa mesma lei testificava a respeito de Jesus. E se você olhar para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, bate em cima de todas as palavras proféticas do Velho Testamento. A gente vai ver isso um pouco mais para frente aqui. E por último, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então é muito triste, né? O próprio Moisés testificar de Jesus e com o argumento de defender Moisés, de defender a lei de Moisés, aqueles fariseus não verem que aquele Galileu que estava ali na frente deles era de fato o Cristo, o Messias aguardado. Mas enfim, vamos avançando então. Vamos lá para João 6, você está animado aí? Você está com mais fome de Deus, da sua palavra? Vamos lá, esse capítulo é maravilhoso. O tema desse capítulo é o pão da vida. O pão da vida. O tema do capítulo é pão. Jesus fala nesse capítulo sobre pão. E antes da gente continuar aqui, eu só peço que você curta, tá? Comente aí o que você tem achado desses estudos, para eu saber também se está claro o raciocínio aqui. Dita aí o que você está achando, se você está conseguindo acompanhar, está conseguindo entender. Beleza? E compartilhe aí com 2, 3 amigos também, para eles se juntarem a nós nesse estudo bíblico aqui. Beleza? Vamos lá então. João capítulo 6, a gente vai começar aqui pelo versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então presta atenção. Por que a multidão seguia Jesus? Porque eles viam os sinais que fazia na cura dos enfermos. Muito importante esse versículo, porque ele introduz o que vai vir daqui a pouco. A gente tem que entender que a multidão tem interesse nos milagres, não é na pessoa de Jesus propriamente, mas é nos milagres que Jesus fazia, certo? E guarda essa informação que ela vai ser muito importante daqui a pouco. Versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer. Então, olha só, uma coisa muito importante com esse texto aqui. Quando Jesus ele faz uma pergunta, ele pede alguma coisa, ele já tem a resposta. Mas ele quer formar em nós uma mentalidade, a mentalidade dele em nós. Certo? Então, quando Jesus geralmente faz essas perguntas, não é que ele está querendo que os discípulos resolvam um problema. Ele está testando ali a fé dos discípulos, certo? E toda vez que ele faz esse teste é porque ele quer ensinar alguma coisa para os discípulos.
A gente vê várias vezes Jesus fazendo pergunta. Por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus faz a pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? Jesus não está ali simplesmente fazendo uma pergunta porque ele quer a aprovação das pessoas. Não. Ele está ali testando os discípulos. E Pedro dá uma resposta certa: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, olha só. Precisamos entender isso. Toda vez, precisamos estar atento às perguntas de Deus. Toda vez que Deus geralmente está fazendo uma pergunta, ele quer gerar essa mentalidade nova em nós. Ele quer remover algum conceito caído e colocar, né, um conceito divino. Ele quer aumentar a nossa fé. Então, Filipe deu a resposta estatística. Olha o que Filipe fala. Respondeu-lhe Filipe, versículo 7. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então, um denário era um dia de trabalho. Então, o que Filipe está dizendo, olha, mesmo se a gente juntasse 200 dias de trabalho, né, 200 denários, é quase um ano de trabalho ali, mesmo assim não seria suficiente. Essa é a resposta estatística. Mas a gente sabe que a matemática de Deus é diferente. Deus não trabalha muitas vezes com as nossas estatísticas, né? Deus não trabalha às vezes com a nossa lógica. E aí teve outra resposta também, versículo 8 e 9, outro discípulo, né, um dos discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta multidão? Então, André até viu uma possibilidade. Olha só, já foi melhor do que Filipe. Mas ele não enxergou o sobrenatural. Ele viu alguma coisa, né? Ele trouxe um relatório, disse que havia alguma coisa, mas ele não enxergou o sobrenatural. Ele não entendeu, ou pelo menos não lembrou por um momento que aquele homem que estava ali, no caso Jesus, ele tinha poder para fazer qualquer coisa. E aí, vamos lá, aí continua. Versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens de número de quase 5.000. Então, 5.000 homens, o que no total deve dar mais ou menos 20.000 pessoas, tá? Porque lembre que aqui são só homens, tá contando homens. Mas com certeza haviam também ali no meio mulheres e crianças que eram mais numerosos do que esses homens. Então, a média a gente pode colocar aí que haviam umas 20.000 pessoas. 20.000 pessoas com fome, um caos. O que a gente pode aprender com essa história? A chave da multiplicação, primeira coisa. Jesus, comece com o que você tem. Olha só, eles não tinham mais do que 5 pães e 2 peixinhos. Jesus usou exatamente aquilo. Deus, ele pode criar coisas do nada. Tá? Ele tem esse poder. Mas a gente vê ao decorrer da história que Deus, apesar de ter esse poder, ele escolhe, na sua soberania, não fazê-lo. Ele não cria nada. Ele não cria alguma coisa do nada. Vou dar um exemplo para você. Quando Deus fez o dilúvio, ele podia simplesmente matar todos os homens pecadores daquela época? Podia. Mas ele usou meios naturais, que era, no caso, a chuva, que ele mesmo criou. Entende o que eu estou falando? Então, olha só. Quando aquele exemplo da viúva com azeite, né? O profeta simplesmente podia orar para Deus e Deus poderia fazer azeite aparecer do nada. Mas não foi assim que Deus fez. Deus usou o profeta para perguntar à viúva o quanto ela tinha ali, o que ela tinha disponível ali. Ela só tinha um pouco de azeite, né? E daí Deus usou aquele pouquinho de azeite para multiplicar. Então, geralmente, Deus usa coisas já existentes para fazer algum milagre, para trazer alguma provisão. Tá? Essa é a forma, vamos dizer, normal como que Deus faz. Então, comece pelo que você já tem. Muitas vezes a gente acha que a multiplicação, talvez, o crescimento de alguma coisa, Deus vai trazer do nada. Então, mas não é assim que funciona. Né? Se eu quero, por exemplo, crescer na palavra de Deus, se eu quero obter mais conhecimento, mais revelação, ter uma vida mais piedosa, eu preciso começar com alguma coisa. Isso se aplica, né, a tudo na nossa vida espiritual. Outra coisa, Jesus organizou. Isso é muito importante, tá? Porque Jesus é organizado. Quando Deus foi criar todas as coisas ali em Gênesis, primeiro ele organizou. Ele separou ali as águas e apareceu terra seca. Ele separou as águas de cima e as águas de baixo. Depois ele começou a criar a vida. Ele criou os peixes, os animais aquáticos, depois criou as aves. Enfim, então nosso Deus é um Deus de organização. Tá? Então é um outro princípio aí também que a gente aprende com essa história. Outra coisa, gratidão. Jesus
Ele poderia fazer uma oração poderosa. Ó, Pai, eu oro a Ti. Agora multiplique esse pão e peixe. Mas não foi o que ele fez. Né? Não foi o que ele fez. Ele simplesmente agradeceu. E quando ele agradeceu, a multiplicação aconteceu. Então, a gente tem até um jargão que eu acho interessante, que é agradece que cresce. É importante haver gratidão no nosso coração, certo? O grande problema do povo de Israel ali no deserto, que a gente vê na história lá do pessoal no deserto, eles morreram, toda aquela geração de Moisés morreu ali no deserto simplesmente porque murmuraram. O antídoto da murmuração é a gratidão. O contrário, o oposto, extremo da murmuração é a gratidão. Então a gratidão é um outro princípio espiritual que a gente aprende nessa história também. Outra coisa, reparta com os outros. Jesus fala, começa a dar para os outros. Provérbios diz que a alma generosa prosperará. Então, o segredo aqui, talvez a gente ache que multiplicou os pães e peixes na hora ali que Jesus agradeceu. Não. Eles foram repartindo com a multidão e aí na mão dos discípulos o milagre aconteceu. Então, repartir fala de ser generoso, repartir o pão. E também o que a gente pode aprender é não desperdice. Jesus não desperdiçou nada. Olha o seguinte, versículo 12. E quando já estavam fartos, ou seja, todo mundo tinha comido bem já, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim o fizeram. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, não desperdice nada que Deus tem te dado. Com certeza, 12 cestos também poderia apontar para os 12 discípulos de Jesus. Né? Então, eles participaram como agentes do milagre, vamos dizer assim, porque eu imagino o trabalho que eles tiveram para organizar os homens sentando ali de 100 em 100, de 50 em 50. Outro evangelho, né, o de Mateus, dá mais detalhes desse milagre e a gente vê que não foi algo simples. Né? É muito difícil você organizar uma multidão de 20 mil pessoas ali. Eu acredito também que os 12 cestos apontam para a recompensa que aqueles discípulos tiveram depois de servir a multidão, certo? Vamos lá, então. Então, continuando. Esse foi o milagre de Jesus. Vou lembrar mais uma vez aqui, eu sempre vou lembrar isso, que cada milagre em João não é um milagre por si só. Ele aponta, tem uma mensagem por trás desse milagre. Lembra disso? Lembra disso? Então, quando Jesus ele cura o cego em João 9, ele traz uma mensagem de que ele é a luz do mundo. Quando Jesus ele cura aquele paralítico, como a gente já viu no capítulo passado, em João 5, havia ali também uma mensagem por detrás, né? O sábado e toda aquela questão que o Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, todo milagre, todo sinal que acontecer aqui em João, você tem que entender que isso também aponta para uma palavra, para uma mensagem por trás daquele milagre. Então, olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só, vamos prestar atenção nisso aqui. Eles viram o milagre de Jesus, esse cara só pode ser de Deus. Só pode ser aquele de quem Moisés falou. Quem que é o profeta que havia de vir ao mundo? Está lá em Deuteronômio 18, 15. Olha o que Moisés diz. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Com certeza eles lembraram dessa passagem aí de Moisés falando que Deus ia levantar um profeta. Certo? Então só pode ser aquele profeta profetizado ali por Moisés. Esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Então, de certa forma, eles sabiam que esse profeta era o Messias. Então eles reconhecem no primeiro momento Jesus como Messias, mas vamos lá, a história não terminou aí. Outra coisa, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que eles estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, opa, esse aqui é o profeta que estava prometido, vamos fazer dele rei. Eles quiseram fazer com Cristo a vontade deles, e Jesus não veio para fazer a nossa vontade, né? Mas veio para fazer a vontade do Pai. Nossa, mas esse é o profeta, vamos fazer dele um rei. Será que é o que Jesus queria? Com certeza não. É o que o Pai tinha mandado Jesus fazer? Com certeza não.
Então, muitas vezes, a vontade de Deus vai nos contrariar. A vontade de Deus, muitas vezes, vai ser contra a nossa vontade. A gente tem que ficar em paz, porque a vontade dele sempre vai ser melhor, no final das contas, do que a nossa. E aí, continua. Versículo 16. Vamos acompanhando aí na Bíblia. João 6,16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomaram um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Jesus ficou orando no monte, né? Outro texto vai dar mais detalhes disso. Os discípulos foram na frente, no mar ali da Galileia, ou mar de Tiberíades, para o outro lado, certo? O mar começava a empolar-se, agitado pelo rijo que soprava, ou seja, começou-se uma grande tempestade e o mar começou a ficar agitado. Tendo navegado, versículo 19, tendo navegado uns 25, 30 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Então Jesus veio andando sobre as águas. Esse texto aqui de João não vai dar detalhes. Por exemplo, a gente não vai ter o detalhe que tem em outros evangelhos, que Pedro, por exemplo, andou sobre as águas. E Pedro até fala para Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. E Pedro anda um pouquinho ali, depois começa a afundar. Não vai ter essa história, porque João tem pressa aqui. O objetivo de João não é contar esses detalhes desse sinal específico, mas é passar para o próximo acontecimento. Então, a Bíblia só vai dizer o seguinte, Jesus, versículo 20, Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então, eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. É só isso que João fala. João não conta os detalhes ali da história de Pedro, nada disso. Ele apenas diz que Jesus apareceu andando sobre as águas. Eles, no primeiro momento, acharam que Jesus era um fantasma, mas Jesus imediatamente acalmou as águas ali. Então, o milagre da calmaria do mar, né? Jesus andando sobre as águas, mostra que Deus nem sempre vai nos poupar de uma tempestade. Então, eles estavam fazendo a vontade de Deus, obedeceram uma ordem de Jesus para passar para o outro lado. Estavam ali vivendo o ministério, mesmo assim a tempestade veio. Isso diz respeito a nós. Não é porque nós estamos trabalhando para Deus que não vai ter problema. Não é porque a gente está sendo discípulo de Cristo que a gente não vai ter aflições nesse mundo. É muito importante que a gente entenda isso. Mas quando Jesus aparecer, a gente precisa também reconhecer ele, né? Esse foi o problema dos discípulos, eles acharam que Jesus era um fantasma. É um fantasma, né? Talvez eu e você acharíamos também, porque afinal eles estavam no meio do mar e aparece alguém do nada andando no meio das águas ali. Então os discípulos ficaram com muito medo no primeiro momento, mas depois viram que se tratavam de Jesus e Jesus acalmou a tempestade. E aí, seguindo a história, versículo 22 vai falar assim, ó. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um barco, um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Então, a multidão viu, Jesus sumiu. O que aconteceu, né? E eles vão atrás de Jesus. Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Lembra lá no começo do capítulo 6, que diz que eles estavam maravilhados com os milagres de Jesus, certo? Então eles estavam ali atrás, literalmente, do que Jesus poderia oferecer. E não é errado você procurar por milagres, mas é imaturidade, certo? É imaturidade, conforme a gente vai ver aqui mais para frente. Então olha só, versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus. Jesus já não fica naquela rasgação de seda, né? Jesus já vai logo para o objetivo, já vai para a resposta. Jesus já conhece o coração deles e expõe o coração deles. Olha o que ele diz, Jesus, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão atrás de pão, né? Vocês estão atrás de eu alimentar vocês,
certo? Vocês gostaram de receber tudo na mão, né? Em outras palavras, Jesus está lançando luz aqui à motivação do coração deles. Aí Jesus continua falando, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho de Deus, o Filho do homem, perdão, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que Jesus está falando assim? Não foque, o que Jesus está falando aqui? Não foque nas coisas terrenas, foque nas coisas eternas. Quantas vezes, né, a nossa lista de oração, talvez, é recheada de coisas dessa terra. Senhor, me dá um carro novo, me dá uma casa nova. Deus, faz eu subir de cargo no meu trabalho, me dá mais dinheiro. Quantas vezes os temas, os tópicos da nossa oração é simplesmente essa terra. Mas sabe, tudo aqui vai queimar. E não tem nada de errado você orar por alguma coisa. O problema é quando a nossa vida se resume a isso. A gente precisa entender que por mais que a gente viva nesse mundo, sei lá, se a gente viver bem 80, 90, 100 anos, 120 anos, o que é isso comparado à eternidade? Agora eu te faço outra pergunta. Por que a gente gasta tanto tempo e tanta energia atrás das coisas dessa terra? E não me entenda mal, não estou dizendo que você não tem que dar uma vida boa para sua família, não tem que trabalhar, não tem que ganhar dinheiro, nada disso tem problema algum. Mas o problema é quando é só isso, entende? A nossa vida se resume só a isso. Em Mateus 6,33, Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, ou seja, as coisas dessa terra vos serão acrescentadas. Então, não é sobre não trabalhar buscando posses ou propriedades aqui, terrenas, mas é sobre não ter o nosso coração preso nessas coisas. É sobre centralizar a pessoa de Cristo em tudo que a gente fizer. Então, centralizar Cristo não é colocar ele simplesmente como se fosse uma listinha. Primeiro vem Jesus, depois vem minha família, depois vem a igreja, depois, sei lá, vem o meu trabalho. Não é isso, não é sobre isso. É sobre colocar Jesus no centro. Então, quando eu vou para minha família, Jesus está ali, porque ele é o centro da minha família. Quando eu vou para o meu trabalho, Jesus está ali, porque ele é o centro do meu trabalho. Quando eu vou para a igreja, Jesus está ali, porque ele é o centro da igreja. Então, Jesus precisa ter a primazia no nosso coração. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Porque ele é o pão eterno, conforme a gente já vê, já estou dando spoiler aqui, mas é o que ele vai dizer daqui a pouco. Olha só, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Em outras palavras, Jesus, então tá, você está falando aí que a gente tem que buscar as coisas do céu, né? As coisas eternas. Então onde é que eu sirvo aqui? Eu sirvo nos kids, eu sirvo no louvor, eu sirvo na portaria, eu sirvo aonde, Deus? Qual que é a obra que eu tenho que fazer? Quantas vezes a gente tem essa pergunta para Deus, né? O que o Senhor me chamou para fazer? O que eu tenho que fazer? E a resposta de Jesus é surpreendente. É surpreendente. Jesus não fala para fazer nada, né? Nada braçal. Pelo contrário, olha o que Jesus diz. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, o trabalho começa na fé, filho. E fé, ou crer, né, é o verbo mais falado aqui de João, conforme a gente já falou. Crer não é só dizer que crê, crer é confiar. Vou dizer mais, crer é conhecer o coração. Precisamos confiar em Cristo. Então, por exemplo, se você tem um filho e ele está ali, por exemplo, em cima do muro, você fala, filho, pula aqui que papai ou mamãe te pega. Você confia em mim? Se aquele filho confia, ele vai pular, porque ele sabe que tem um adulto ali que vai segurar ele. Mas se ele é desconfiado, se ele tem medo, se ele não confia, ele não vai se jogar. Tem pessoas que falam que creem, mas a vida delas não é mudada em nada, elas não se jogam em Jesus, elas não confiam a sua vida totalmente. Sempre tem uma reserva. Não tem essa de Jesus ser o meu Senhor, ser o meu Salvador e não ser meu Senhor. Não tem essa de no começo Jesus me salvou, aí depois, mais para frente, eu reconheço Ele como Senhor. Não existe isso. Ou ele é Senhor e Salvador da nossa vida, ou Ele não é nada. Porque crer é isso, crer é confiar. É confiar que a vontade dEle é melhor que a minha. É confiar que Ele é o dono agora da minha vida. Isso é confiar em Cristo. O trabalho de Deus, Jesus está falando. O trabalho, a obra que Deus espera é essa. Creiam, creiam. Creiam naquele quem Ele enviou, ou seja, Cristo, Ele mesmo. Né?
É daí que começa a obra de Deus. Então, eu sei que esse é um tema muito polêmico, porque tem gente que fala que a gente vê, por exemplo, Paulo falando que a gente é justificado pela fé somente. Porém, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Eles se contradizem de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque a fé, realmente, nós somos justificados e salvos pela fé. Mas essa fé traz consigo boas obras, conforme Paulo mesmo diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lá em Efésios 2, versículo 10. Um versículo depois de falar que pela graça somos salvos mediante a fé. Então, olha só. A fé sempre envolve obras. A fé verdadeira que eu estou dizendo. A fé verdadeira, a fé segundo Deus, sempre vai envolver obras. Tá? Mas as obras nem sempre envolvem fé. Entende o que eu estou dizendo? Você pode fazer um monte de coisa sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, do que adianta a gente fazer coisas para Deus se a gente não confia em Deus em primeiro lugar? Então lembra disso. A fé sempre é acompanhada por obras. Mas as obras nem sempre podem ser fruto de uma fé. Pode ser só um serviço religioso. Pode ser só um ativismo religioso. Sabe, o ser humano ele já é religioso por natureza, mas não necessariamente é salvo. A prova disso é o tanto de religião que existe no mundo. As pessoas elas sentem uma necessidade de existir um Deus, de prestar conta para esse Deus, talvez, de fazer alguma coisa para esse Deus. O ser humano já é religioso por si só. Mas, será que ele creu em Cristo? Porque não é só crer em Deus. Muita gente fala que crê em Deus, mas crê em Cristo, crê que Cristo é o caminho para o Pai, a obra de Deus começa por aí. E a obra de Deus é essa, crer no Filho de Deus. Versículo 30 e 31 diz assim: Então lhes disseram, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são as obras? Quem que está achando que é Jesus? Em outras palavras, você está falando aí que você é o enviado de Deus. Mas me mostra, qual que é a prova disso? Gente, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicando pão e peixe para uma multidão de mais ou menos 20 pessoas. Não foi o bastante. Eles queriam mais sinal. Olha o versículo 31. Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes pão a comer do céu. Né? Ou seja, o que eles estavam falando é o seguinte: você vai fazer cair pão do céu também? Para a gente crer que você é um enviado de Deus? Então, a gente vê aqui um princípio muito claro também. Eles colocam Jesus à prova mesmo depois de ver o milagre da multiplicação. E a gente vê também que milagre não gera fé. Milagre não produz fé. Tá? A prova disso é que o povo de Israel viveu no deserto 40 anos, vivendo milagres todos os dias. Mas morreram todo mundo no deserto por causa da sua incredulidade. Milagre não gera fé. Tá? A fé vem pelo ouvir a palavra e a palavra de Cristo, conforme diz em Romanos 10. A fé vem pela palavra. Quando os nossos olhos e ouvidos espirituais são descortinados para o que Deus está falando para nós através do Espírito, aí sim, isso gera fé. Isso gera fé. Mas milagre por milagre, você pode ver um morto ressuscitar na sua frente. Se o seu coração estiver endurecido, você não vai receber fé para aquilo. E aí continua dizendo, ó, Jesus corrige, né? Jesus corrige dizendo que, primeira coisa, quem deu o maná não foi Moisés, foi o meu pai. 32, versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai quem vos dá. Ele faz uma correção, mas ao mesmo tempo ele traz um princípio espiritual e profético. Qual é o princípio espiritual e profético aqui? Que aquele maná lá apontava para algo a mais. Aquele maná lá que Moisés orou e Deus fez cair do céu, era uma coisa profética que apontava para outra coisa. Que apontava para um outro pão, um pão definitivo, um pão superior, que o Pai vos dá. Versículo 33, porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Certo? Então, ou seja, aquele manazinho lá que caía, né? Ele tinha gosto de bolo de mel, a Bíblia diz. Mas aquele maná aponta para uma outra coisa, para uma coisa superior.
E ele vai continuar explicando no versículo 34. Os judeus ali, né, aquele povo, pergunta para ele o seguinte: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E versículo 35, Jesus diz: declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, olha só. Jesus usa a expressão eu sou 7 vezes nesse livro de João, nesse evangelho de João. Com certeza é uma referência para a palavra Yahvé. Tá? O que é Yahvé? É a forma com que Deus se apresenta a Moisés lá em Êxodo 3, versículo 14, onde Moisés fica em dúvida: Senhor, mas se eu for lá libertar o povo, eles vão perguntar qual Deus te apareceu, qual é o nome dele. E aí Deus fala para Moisés: você vai falar que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sabe? Jesus está falando o seguinte. Vamos lá, vamos entender. Primeiro que é uma referência ao Antigo Testamento. Jesus está falando: eu sou aquele mesmo Yahvé, aquele que apareceu para Moisés, lá na sarça ardente. Esse sou eu sou. Mas segunda coisa também, eu não sou o padeiro, eu sou o pão. Eu não produzo pão, eu sou o pão. Você tem que comer de mim. É o que Jesus está dizendo. Olha que forte essa palavra, hein? Você tem que comer de mim. Eu sou o pão da vida. Vocês estão aí preocupados com esse pão terreno? Deixa eu te falar. Esse pão terreno é só um sinal. É só uma sombra. Na verdade, o pão definitivo que sacia até a vida eterna sou eu. E quem de mim se alimenta jamais terá fome. É parecido com aquela expressão que ele usa em João 4, onde ele diz àquela mulher samaritana: se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. É parecido, né? Então ele fala: quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Versículo... só mais uma coisa aqui. Ó. Versículo 36. Porém, eu já vos disse, embora que não tenhais visto, não credes. Eu já disse isso para vocês, mas vocês ainda não creem. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Um princípio para a gente entender aqui. Nós somos o presente do Pai para Jesus. E outro princípio também. Jesus nunca desistirá de nós. 2 princípios, de novo. Primeiro é que nós somos um presente do Pai para Jesus. O Pai nos deu para Cristo. A gente muitas vezes pensa que Cristo é um presente para nós, e isso é verdade, tá? Isso é verdade. Porém, nós não paramos para pensar que nós também somos um presente do Pai para Cristo. A gente vê lá em Isaías 53 que ele veria o fruto do penoso trabalho dele, a alma dele estaria satisfeita. E o segundo princípio, ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste de nós. De modo nenhum. Aquele que o Pai me dá, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não desiste de nós. Isso é maravilhoso. Isso deve nos deixar felizes e com temor, né, do Senhor. Ele nunca vai desistir de nós. Versículo 38. Já estamos encerrando aqui. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Jesus reafirma que faz a vontade do Pai. Em João 5, a gente fala muito disso, então eu não vou repetir aqui novamente, mas basicamente Jesus, ele agia não conforme a agenda, né, agenda terrena, mas conforme a agenda celestial, a agenda do Pai. E aí, versículo 39 e 40, vamos ver. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, versículo 40, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, olha só. Jesus veio para dar a vida eterna no Espírito e ressuscitar o nosso corpo no último dia como o ato final da nossa salvação. Primeiro, ele nos ressuscita no Espírito. Lá em Efésios, capítulo 2, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Então, olha só. Primeiro, nós somos ressuscitados no Espírito. Mas esse corpo aqui, ele vai morrer.
Deus ainda não resolveu o problema do corpo. Mas a promessa, né, de Jesus aqui é que além de ressuscitar o seu espírito, além de te dar a vida eterna hoje, ele também vai te ressuscitar o nosso corpo mortal naquele último dia. Esse é o ato final de Deus na nossa salvação. Então, de certa forma, nós podemos dizer que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos porque Deus já nos deu nova vida no Espírito. Estamos sendo salvos porque estamos em processo de santificação. Mas seremos salvos também porque naquele grande dia o Senhor nos ressuscitará. Os que estiverem vivos aqui na terra serão arrebatados, mas os que já tiverem partido em Cristo ressuscitarão com um novo corpo glorificado, um corpo sem pecado. Porque como Paulo diz também em 1 Coríntios capítulo 15, aquilo que é incorruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo que hoje é frágil, esse corpo que hoje é pecador, sujeito à doença, sujeito à morte, ele vai ser totalmente um corpo novo, um corpo eterno, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Vamos avançar aqui, versículo 41 e 42 diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu, e diziam, não é este Jesus, filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como diz agora, desci do céu? Então, olha só, a murmuração dos judeus. A gente conhece que é o filho do Zé. O que ele está falando aí agora? O que ele está dizendo aí agora que ele desceu do céu? A gente conhece o endereço dele. Conhecemos um menino desde pequeno, ficou doido. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no primeiro dia. O que ele está falando é o seguinte, vir a Jesus era um fruto de uma revelação do Pai. A gente já mencionou aqui Mateus 16, quando Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e Jesus vira para Pedro e fala o seguinte, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue, ou seja, não foi gente que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Ou seja, só quem pode revelar a pessoa, a beleza de Cristo, é o Pai. Porque, vamos ser sinceros, quem olhasse para aquele Galileu ia ver um homem comum. Mas quem olhasse com olhos espirituais, veria o Filho do Deus vivo. Veria o Messias, o Cristo, o Verbo encarnado. Então, o que Jesus está dizendo é isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. É necessário revelação do Pai. Por isso nós precisamos também, mesmo depois de convertidos, orar por mais revelação de Cristo. Precisamos ver Cristo. Precisamos contemplar Cristo. Amém? Vamos continuar aqui. E ele fala, né? Eu ressuscitarei, mais uma vez, eu ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. E versículo 46. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus reafirma mais uma vez. Né? Pela segunda vez. Eu sou o pão da vida. Não tem enganado. Não foi algo que eu falei da boca para fora. Jesus tinha convicção naquilo que ele estava falando. Certo? Então, primeiro, do versículo 45 e 46, ele reforça a afirmação de que o Pai ele é iniciador da revelação de Cristo. Ele é soberano no processo de salvação. É o Pai que começa a obra. E no 47 e 48, ele reforça mais uma vez que o caminho para a vida eterna é ele mesmo. E destaca o seu cumprimento profético como pão da vida. E aí vem os versículos, finalmente aqui, os versículos 49 a 51. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pela terceira vez, Jesus fala a mesma coisa. Eu sou o pão que desceu do céu. Sou o pão vivo. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Opa! Aí Jesus pegou pesado, hein? Eu vou dar a minha carne para vocês comerem. Eles devem ter pensado na hora, Jesus está doido? A gente vai virar canibal? Mas eles não tinham revelação do que Jesus queria dizer. Então Jesus mostra o risco, primeira coisa Jesus mostra, o risco de não receber o pão do céu. Aquele que não recebeu o pão do céu vai morrer. Porque os pais, seus pais,
morreram no deserto por causa da incredulidade. Ele dá o exemplo de Israel no Egito, né, como um tema profético ali para aquele povo. Vocês hoje têm uma oportunidade para crer em mim. E se mostra como o pão que dá vida. E se mostra como um pão que dá vida. Então, olha só, avançando aqui, Jesus vai fechar esse raciocínio aqui do pão. E versículo 52, eles disputavam, pois os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles levaram no literal ali, talvez, né? Acharam que Jesus era doido, é um tipo de canibalismo. Que doutrina, que pregação é essa? Respondeu-lhe Jesus, versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Pela terceira vez Jesus fala, eu ressuscitarei no terceiro dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Tá? Ou seja, o que é comer a carne e beber o sangue? Crer no sacrifício da cruz. É crer no sacrifício do Filho de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Só que Jesus fala em formato de parábolas ali. Era de propósito, tá? Para que aqueles que... Jesus fala em outro texto que ele usava de parábolas para que aqueles que realmente fossem salvos pudessem ver e aqueles que o rejeitaram continuassem com os seus olhos vendados. Então ele fala em forma de parábola, mas o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: aquele que crê na minha morte, aquele que crê que eu morri pelos seus pecados, na minha ressurreição, esse terá a vida eterna. E também, com certeza, a gente vai ver que também é uma referência à ceia, a nossa ceia mesmo, a ceia do Senhor Jesus. Né? Quando nós comemos o pão, nós estamos declarando espiritualmente, embora nós não cremos na consubstanciação, né, que o pão ele se torna a carne de Jesus, mas sim é um símbolo espiritual, nós cremos que espiritualmente sim estamos comendo da carne e bebendo do sangue de Cristo. Certo? E como comer esse pão? Né? Como eu já falei, crendo em Jesus, né? Confiando em Jesus. E o que comer? Comer a carne de Jesus, ou seja, aponta para o evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição de Cristo. Versículo 57, avançando aqui: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso também parece estar em linha ali com o que Paulo fala, que o justo viverá por fé. Não é? Lembra disso lá em Romanos, capítulo 1? O justo viverá por fé. Ou seja, o que é viver por fé? É viver do Filho, é crendo no Filho, é comendo, é experimentando, é bebendo do Filho. Isso fala de comunhão, isso fala de ceia, isso fala realmente de um relacionamento ativo com o Filho de Deus. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Jesus mais uma vez afirma: aquele pão que os pais de vocês comeram no deserto não resolveu nada, só mataram a fome física. Mas se vocês comerem desse pão, que sou eu, Jesus está dizendo, aí sim, vocês vão se saciar totalmente pela vida eterna. É uma referência realmente é o contraste entre o maná e Jesus. O maná ali que Moisés orou e Deus derramou sobre a terra era só um maná físico. Mais uma vez, a gente se volta tanto para as necessidades físicas dessa vida e esquecemos muitas vezes das nossas necessidades espirituais, que é Cristo. Se alimentar de Cristo, ter comunhão com Ele por meio da palavra, da oração. Precisamos aprender a se alimentar de Jesus. E vamos lá. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode o ouvir? Nossa, você pegou pesado, Jesus. Que palavra é essa? Então, duas coisas que a gente... por que eles não comeram do pão da vida? Né? Eles comeram só do pão natural, da multiplicação, do milagre. Porque, primeira coisa, a familiaridade gera incredulidade. Eles eram familiares de Jesus. Versículo 42 fala isso, não é o filho de Maria? Né? A gente não conhece ele, a família? Eles eram familiares de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Familiaridade, muitas vezes,
nos traz incredulidade. Nós começamos a acostumar com as coisas espirituais, começamos a acostumar com a Bíblia, com a palavra de Deus, começamos a nos acostumar demais em cultuar a Deus, em estar com os irmãos. E aí, quando a coisa é familiar, isso traz dureza no nosso coração. Quantos cristãos, né, infelizmente, passam os anos, eles perdem o primeiro amor com a atitude de, agora eu já sei, agora eu já sou maduro, eu não preciso mais, né, ter essa intensidade toda, eu já sei da palavra afinal. Né? Mas a intimidade gera fé. A intimidade é se aproximar, sabe? Os irmãos de Jesus, né? Os vizinhos de Jesus eram familiares de Jesus, mas os discípulos eram íntimos. Os discípulos estavam ali com uma missão, andar com Jesus, ser parecido com ele, seguir o mestre. E Jesus reafirma as suas palavras, né? Jesus reafirma, é isso mesmo que eu disse. E mostra a natureza espiritual das suas palavras. Versículo 61 ao 65, Jesus diz: Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Ou seja, as palavras são espirituais, não estou falando literalmente. Na verdade, o que eu estou dizendo é alimento para vocês que não querem comer. São vida, são espírito. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Mais uma vez, Jesus reafirma suas palavras, Jesus faz um resumão de tudo que ele diz. Ele fala, essas palavras são espirituais, vocês estão com vendas nos olhos, vocês não conseguem entender. E ele também sabia, né, quem havia de crer ou não crer, e sabia, inclusive, do traidor dele, que embora não diz aqui, mas a gente sabe que é Judas Iscariotes. Jesus, continuando aqui, vira então, para terminar aqui a nossa explanação, né? Jesus vira ali para versículo 66 primeiro, né? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa, para a gente terminar. Como que Jesus lida com a rejeição? Jesus lida com a rejeição, rejeitando a rejeição. Jesus não tem nenhum problema, Jesus não é escravo da opinião das pessoas, muito menos dos aplausos, muito menos de seguidor. Tem tanta gente que é escravo hoje de seguidor, né? Jesus não tem nada disso. O que importava para ele era agradar o Pai, era fazer a vontade de Deus. E aí, versículo 67, Jesus disse, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir também? Ou seja, Jesus acabou de perder um monte de seguidor. Talvez muitos de nós falaríamos, não, calma aí, vem cá. Talvez eu peguei pesado hoje na palavra, mas vem aqui. Não é assim, vocês não me entenderam bem, veja bem. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Eu não estava falando literal. Não, Jesus simplesmente deixa as pessoas irem e pergunta para os 12 ainda, vocês querem ir também? Vocês querem ir? Ou seja, Jesus, ele não é escravo da nossa vontade, da nossa pressão, do nosso achismo, da nossa opinião. Jesus não tem problema se nós concordamos com ele ou não. Afinal, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E Pedro faz uma declaração ali, uma das mais bonitas da Bíblia, né? Versículo 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, o Santo com S. Isso aqui com certeza é uma referência ao Messias, ao Cristo. Jesus não fica mexido nem com a rejeição daqueles que deixaram de seguir, mas nem com o elogio de Pedro. Estou chamando elogio aqui, é claro que eu acredito que Pedro sim foi movido pelo Espírito, talvez, né? Teve sim uma revelação do Pai e declarou essas palavras inspirado por Deus, mas Jesus também não leva aquilo como se fosse um elogio. Na verdade, ele fala o seguinte, versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi também em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus, desde o começo do ministério, sabia que Judas o trairia. Aquilo não era surpresa para ele.
Enquanto o diabo acha que pega Deus de surpresa, né? Deus já foi e voltou milhões de vezes no tempo, ele já sabe de tudo que vai acontecer. E Jesus conhecia muito bem os corações daqueles que o seguiam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido edificados, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de dar a curtida, deixa um comentário aí, fala como é que foi esse capítulo 6 para você, o que você aprendeu de novo, ou alguma dúvida que você teve também, tá bom? Compartilhe esse conteúdo aí com 2 ou 3 amigos, tá? Para que essas pessoas também se juntem a nós nesse estudo bíblico. E é isso aí, toda segunda-feira às 8h30 nós estaremos aqui, eu vou lançar esse vídeo. Semana que vem nós vamos estar no capítulo 7 de João e é um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe, até mais e tchau, tchau.